Então, dando continuidade, por que esse ambiente de caverna é tão importante para a gente e é tão preservado, além da beleza que a gente já falou? A caverna, por ser locais, as cavernas, por serem locais de difícil acesso, poucas pessoas têm acesso, elas guardam informações de arqueologia e paleontologia, arqueologia derivada do homem e paleontologia todos os demais animais, com pouco locais no mundo em tamanha fonte. Por exemplo, essa foto acima Ô, à esquerda Fernandão, que você nós não estamos colocou para vendo, se a gravar, gente não. vê algumas costelas. Oi? Tá gravando sim, Rômulo. Tá gravando sim. Eu tô vendo aqui. Tá gravando. Tá gravando, Rômulo. Eu também tô vendo, tá o REC lá em cima na direita. Beleza. Ok. E essas cavernas, elas guardam esses registros. E por serem um local de pouco acesso, seja para homem ou para outros animais, esses registros ficam guardados, né? Ficam preservados da ação do tempo. Tem muito estudo de antropologia também. Essa foto acima e à direita é uma foto da Índia, que a gente pode ver, isso está gravado em uma parede com tinta, né? Os animais, os homens caçando, e essa, muito curiosamente, as pessoas interpretam como extraterrestres, por causa da cabeça mais ovalada, né? Dessas pessoas observando essa caça. A biologia de caverna, ela tem várias diferenciações também. Tem uma zona onde tem luz, a zona fótica, tem uma zona que tem luz e não tem uma zona que não tem luz, e cada setor desse tem animais típicos e só ocorre lá. Nesse caso que a gente está vendo, no canto inferior direito, é um bagrinho, que é um peixe sem olhos e sem pigmento de pele. Só nesse ambiente que ocorre esse tipo de animal. Essa é a importância disso. E o que a gente vai falar é a parte de geologia. Nós estamos vendo cristais enormes de gibsita. A escala são homens ali, né? Então cristais de 5, 6 metros no México. São ambientes, tratando de geologia, a geologia é um ambiente de informação contínuo, e a gente trata sempre de escalas de milhões de anos. Você vai ver que vamos falar aqui várias vezes de milhões de anos. E a caverna, em contrapartida, a gente pode falar em questão até de dezenas de anos dos ambientes de formação. É um processo geológico ativo. E por isso, além de ser único, por isso que importa tanto a geologia, que é o que vamos abordar aqui. E vamos falar agora um pouquinho das formações de caverna focadas em zonas kársticas. O que é uma zona kárstica? É uma zona que a principal rocha é composta por 3 minerais, principalmente a calcita, que é CaCO3, um carbonato de cálcio, e subordinadamente, com menos quantidade do que a calcita, também a dolomita, e entra o magnésio na forma, e a magnesita, que é só um carbonato de magnésio. Isso, na realidade, quando a gente vai ver, isso tem uma variação na própria parede da caverna. Essa variação de gradação entre só cálcio, só magnésio, e no meio delas muito cálcio e magnésio. Esses são os 3 principais minerais, então, formadores da rocha, de um carbonato, que é o que compõe a zona kárstica. E esses 3 minerais, a calcita, a dolomita e a magnesita, elas sofrem ataque ácido. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu pingar um ácido clorídrico na calcita, ela vai efervescer instantaneamente. O ácido vai corroer, vai reagir lá com carbonato de cálcio, e ele vai transformar em outros minerais. A dolomita, ela vai acontecer ou se o ácido for quente, ou se você tiver a dolomita em pó. E a magnesita, obrigatoriamente, se o ácido for quente e estiver em pó. O que a gente está vendo? A gente está vendo que a calcita, ela é atacada mais rapidamente pelos ácidos, passando para a dolomita e depois pela magnesita. Por isso que a grande maioria das cavernas você tem uma concentração grande de cálcio, por esse ataque ácido. E você vai me perguntar, é só o ácido que ataca esses minerais? Bom, é só o ácido clorídrico? Não, são todos os outros ácidos. Eu dei o exemplo do ácido clorídrico, que ele é o segundo ácido mais forte. E o que acontece na natureza é uma coisa similar, só que de forma mais fraca. Como que isso acontece? Você tem a água, seja ela de chuva, seja ela de rios, seja ela subterrânea, que por um motivo ou por outro, a chuva quando cai, mais fácil desse exemplo, ela entra em contato com a ar e absorve um pouquinho de gás carbônico, de CO2. Isso dá uma reação química que forma um ácido carbônico,
que é essa primeira reação química que nós estamos vendo mais na parte de cima. Quando o ácido carbônico, a gente está tratando de solução aquosa, obviamente, quando dentro da água o próprio ácido carbônico se forma, logo ele se desassocia e se forma o íon carbonato, o CO2, né? E isso aumenta ainda mais o caráter ácido da água. Da mesma forma, a água ela se desassocia também numa parte ácida e numa parte básica, o H+, e o OH+. Essa solução, com o CO2, ela se torna uma solução ácida. É um ácido fraco, mas é um ácido. E esse próprio ácido, conforme essas próximas reações químicas, atacam essas rochas carbonáticas, atacam o CaCO3, esse primeiro elemento que é a calcita, e ataca também a dolomita, que tem um pouquinho de magnésio, desassociando esse mineral, desassociando esse material sólido e colocando os seus íons de suspensão. Nessa primeira equação que a gente está vendo, é a calcita reagindo com a água ácida, formando também um ácido e deixando o cálcio em suspensão na água. E na segunda, uma dolomita que deixa em suspensão cálcio e magnésio. E agora, a gente já tem a primeira pergunta, um pouquinho de geologia, mas não pura geologia, para a gente responder e a gente pensar. Por que vocês acham que a água, em um ambiente subterrâneo kárstico, como o da foto, ela é tão azul? Primeiro, ela é cristalina, porque pelo próprio processo de filtração, ela é filtrada. Os sedimentos elas ficam retidos pela própria rocha. Mas é tão azul assim, de uma forma que a gente nem... é difícil ver uma água tão limpa e tão azul dessa forma, pela própria formação dela. Voltei para o slide anterior aqui. O carbonato de cálcio, quando ele se desassocia e libera o cálcio na água, em ambiente aquoso, o cálcio assume a coloração azul. E quando se tem a magnesita, além do cálcio dando azul, o magnésio em solução aquosa se dá à água uma coloração verde. Então aqui a gente tem a primeira pergunta de várias outras que nós vamos fazer, pensando na geologia das cavernas e explicando por que a água de zona cárstica é tão azul, conforme mostrado na foto aí. Mergulhador de Sandmount, você vê pela luz da lanterna dele uma coloração azul que a gente não vê em mar nenhum, né? Mergulhando, né? E límpida porque a própria rocha filtra os sedimentos. Mais uma foto aqui para mostrar o tanto que as águas são azuis, um pouquinho de coloração verde também. É por causa dessa solução que se tem, solução aquosa, que se tem uma concentração grande de cálcio, derivado da calcita, que é o principal mineral comido, né, digamos assim, o principal mineral desassociado pelas rochas, e um pouquinho do magnésio derivado da dolomita. Mais fotos também de Tulum, com essa coloração da água azul, um pouquinho esverdeada, mas mais azul que a gente percebe, né? Bom, agora a gente vai para a própria formação de caverna em si. Os dois principais efeitos, as duas principais formas de se formar uma caverna. Vamos acompanhar esses três quadrinhos da esquerda, esses três diagramas de bloco da esquerda. Ele mostra uma drenagem, um rio, né, passando superficialmente, e esse rio ele tem água e tem contato com gás carbônico da atmosfera. Isso forma, como a gente viu anteriormente, uma solução ácida que começa a corroer, além da erosão física, mas também a erosão química, começa a corroer o leito do rio, formando ali o segundo diagrama. É muito comum nessas rochas, em qualquer rocha, nas carbonáticas também, a gente tem um sistema de fratura, o que favorece a percolação. Você percolando a água, começa a diluir também aquelas rochas que estão para baixo, até o lençol freático, e começa a ter um movimento de subsidência muito lento. O que é subsidência? Deixa eu aproveitar e fazer um parênteses aqui. Na geologia, a geologia é uma ciência que a gente usa muito termo técnico. Então, se eu falar algum termo que alguém, posso até ter falado anteriormente, mas algum termo que alguém tem alguma dúvida, por favor, falem para o André me interrompe e eu retorno com ele, retorno a explicação dele. O que é a subsidência? A subsidência é simplesmente a Terra começar a descer. E nesse caso começa a descer porque a gente vai lembrar no diagrama anterior, no segundo diagrama da esquerda,
que a água está ali desassociando, corroendo a rocha que sustenta aquele rio. E como ela está corroendo, começa a formar espaços vazios e isso começa a descer. Isso é uma forma. Por água, a gente chama de água meteórica ou água acima da superfície da topografia, né? Mas também tem outra forma de se formar. E isso é mais interessante porque a gente vai estudar. Os diagramas da esquerda mostram um lençol freático. Esse lençol freático, mesmo em rocha, ele não é estático. Você tem fluxo desse lençol freático. Quem já mergulhou na mina aqui da passagem vai ver, a gente está mergulhando, começa a ter um barulho que parece de algo passando, uma coisa assim. Isso é a água passando nos condutos. Essa água vai florar lá no Ribeirão do Carmo, lá em Mariana. Mas esse barulho que a gente ouve é a água transitando ali. Por mais que a gente não sinta corrente, né, na mina da passagem, esse barulho mostra isso, que a água está andando de baixo. E ali é um ambiente antrópico, antropizado. Mas um ambiente não antropizado, como é esse que nós estamos mostrando, também tem. São os condutos freáticos que está mostrando no primeiro bloco de diagrama à direita. E esses condutos freáticos, eles, pela agitação dele, por ele passar, pelo fluxo de água que passa, isso gera uma erosão física, mas não é a principal. E pelo próprio fluxo dele, você tem uma concentração de substâncias ácidas nesse fluxo. E isso começa a corroer o que vai ser, né, o que seria, digamos assim, o teto desse conduto. E você começa a corroer, junta com as fraturas. Se está corroído, se há um rebaixamento do nível de água, que isso é muito comum, tanto o rebaixamento quanto o soerguimento, se há um rebaixamento de nível d'água e já tem uma certa corrosão, o teto colaba, o teto colapsa. E isso repetitivamente chega até a superfície e chama o que a gente chama e forma o que nós chamamos, no terceiro bloco de diagrama à direita, de dolina de colapso, que é exatamente esse nível. Nesse caso, o nível d'água, quando colapsou, ele abaixou muito. Formou-se uma dolina de colapso, uma cavidade, uma caverna, sem nível freático. E se isso sobe novamente, forma-se a mesma caverna, o processo de intemperismo químico, né, digamos assim, de erosão química, de dissolução química, ele retorna. Então, de novo, nesse terceiro bloco de diagrama, esse nível de água pode subir, formando uma zona de lago, até mesmo uma caverna, submersa, né, com nível de água. E é interessante ver essa próxima foto, The Pit, em Tulum, né, e a gente vê exatamente isso. Olhem a parte de baixo, abaixo do mergulhador. A gente vê um monte de rocha depositada ali. Acima do mergulhador, a gente tem um espaço vazio, digamos assim, né, sem rocha, circular, que é muito parecido com esse terceiro bloco de diagrama. Então, a gente já pode dizer, vendo essa imagem, e quem for lá pode ver, pode pensar que ali já teve um fluxo submerso, conforme mostrado nesse primeiro bloco de diagrama, um conduto freático. Houve uma variação do nível de água submerso, e com a evolução disso, com a corrosão, houve um rebaixamento rápido e colapsou, e tudo colapsou. Vendo isso, um geólogo que for aí, vocês agora, vendo uma cena dessa, além de ser maravilhoso, você começa a ter um pouquinho da história daquele local. Você consegue pensar que teve um fluxo submerso, isso atacou quimicamente as rochas carbonáticas, houve uma variação do nível freático, isso colapsou e vocês estão mergulhando numa dolina de colapso. A segunda pergunta que respondemos. Há também outra forma, que eu já falei de duas formas, é outra muito comum também, que é a formação de caverna por fraturas e variação do nível freático. A gente está sempre falando de variação do nível freático. E o que é isso? As rochas carbonáticas, elas formam-se em camadas. E está representado nessa figura por essas linhas na horizontal. E como eu falei anteriormente, é muito comum toda a rocha, as carbonáticas também, terem fraturas, que está representada nessas linhas semi-verticais, subverticais, pontilhadas. No encontro do acamamento com a fratura,
tem um ponto ali, né, com mais área de superfície onde a água percola. Nessa figura mostrando a água fazendo uma pressão, a gente chama isso de poropressão, uma poropressão naquela superfície formada na interseção entre o acamamento e as fraturas. Com a variação do nível de água, isso entra ar nessas fraturas. Imagina, a água abaixou, aquilo não vai ficar um vácuo. Tem fratura com contato com a superfície e entra ar. Esse ar tem gás carbônico. Tendo gás carbônico, a água fica mais ácida. E começa-se assim, intensifica-se assim na realidade, um processo de dissolução daquele mineral, daquele carbonato que está ali. Aí aqui formando ainda, rebaixou ainda mais o lençol freático, o ambiente está ácido, corroendo, uma fratura, um buraquinho provocado pela fratura pode entrar em contato com o outro, aquilo pode colapsar e há o alargamento dessas superfícies formadas. Isso chama de entalhamento vadoso, um nome geológico, né? A outra forma também de se acontecer pode ser, inclusive, evoluindo dessa forma, né? Evoluindo essas superfícies abertas, quanto por outros processos. É o abatimento do teto. Imagine aqui, está dessa forma, essa superfície, o nível de água está variando, você está adicionando o CO2 ali, a água volta, aumenta o caráter ácido, você está corroendo tudo aquilo e chega uma hora que o teto não consegue sustentar aquela superfície vazia que está ali. E há o abatimento, há o colapso do teto, alargando os condutos internos, as galerias, né, formadas, já pré-formadas, aumenta essa estrutura. É a continuação do processo de formação de caverna. É isso. Então, a gente pensando com esses processos de formação, a gente vai entrar agora como que ocorreu, com toda essa história que a gente contou, teórica, né, através de estudos científicos, como que ocorreu a formação dos carbonatos e dos cenotes formadores da Península de Yucatán, dentre eles Tulum. Um pouquinho de história da Terra aqui. No Cretáceo, mais ou menos 130 milhões de anos, a gente teve a aglutinação de todos os continentes pré-formados, já formados, e isso ocasionou várias coisas. Uma coisa é a extinção de massa de 90% da biomassa, extinção em massa de 90% da biomassa da Terra. Por quê? Porque houve formação de muita plataforma continental, e isso aqueceu muito os mares, e isso aqueceu muito a atmosfera, a maioria da vida era marinha, isso entrou num mecanismo de retroalimentação, o mar aquece a terra aquece o ar, né? E houve extinção de massa. Mas outra coisa, se a gente vê ali onde está o México, mais ou menos, a gente vê que tem uma superfície verde. O que é essa superfície verde? Houve a formação de mares rasos e quentes com a formação da Pangeia. Essa formação de mares rasos e quentes, associado com a alta mortalidade dos seres, você tem muita pressão. Vamos lembrar que, né, que todas as conchas, vários seres marinhos, principalmente tanto hoje quanto nessa época ainda mais, eles têm a proteção pela concha. O que é essa concha? Essa concha é um carbonato de cálcio formado biologicamente, formado pelos animais, mas que se precipitou nesses mares rasos e formou os principais carbonatos. A origem dos carbonatos de Tulum, da região da Península de Yucatán, ocorreu no Cretáceo, nesse processo que eu expliquei rapidamente, no início do Cretáceo, né? Aí o Cretáceo continuou, os continentes, né? A evolução dos continentes começaram a separar e a gente tem a Terra hoje. E uma coisa muito interessante, que todo mundo já ouviu falar nisso, é na extinção dos dinossauros. Mas, na realidade, não foi a extinção dos dinossauros, é a passagem entre o Cretáceo e o Terciário. Houve outra extinção de massa. A teoria que a gente tem hoje mais aceita é que realmente caiu um meteoro na Península de Yucatán. Esse meteoro elevou um nível de poeira, né? Vamos falar assim de forma mais simples. Você teve um superaquecimento e 60% da biomassa da Terra morreu, inclusive os dinossauros, que é o que a gente mais lembra. Mas, por exemplo, as baratas não morreram, as baratas são dessa época. E vários outros animais também. Mas voltando aqui para a geologia,
o que a gente percebe? Caiu um meteoro e o local central de onde ele caiu foi esse local de nome muito difícil, no centro desse círculo, Chicxulub, eu não saberia falar direitinho, né? Isso é uma teoria na geologia muito bem estudada. E a gente começa a ver que ao redor, de forma cêntrica, com esse Chicxulub na parte de baixo à direita, nessa parte que parece que está mais elevada que a parte do continente, começam a se formar as diversas entradas de caverna de Tulum. E a gente consegue perceber claramente que isso evolui de forma, aumentando o raio, evolui de forma circular. O que a gente pode responder com isso, com esse estudo feito? Você tinha a rocha carbonática, ela já estava lá, formada, tudo certinho, aí caiu um meteoro. Esse meteoro teve um enorme impacto, você teve uma enorme força, uma enorme energia cinética caindo nas rochas dali, fazendo tudo tremer, fazendo terremoto, aumentando a temperatura e aumentando as fraturas nas rochas. Aumentando as fraturas nas rochas, pode-se aumentar a percolação. Aumentando a percolação, aumenta os mecanismos de formação de caverna. O princípio, portanto, da formação de caverna da Península de Yucatán, de onde estão os Tuluns, onde está localizado Tulum, aonde estão os cenotes, começou através disso. Na passagem Cretáceo-Terciário, há mais ou menos 65 milhões de anos atrás, caiu um meteoro ali, formou várias fraturas nessas rochas carbonáticas e a percolação de água começou a formá-lo, começou a formar a própria caverna. Aqui nós temos, né, a chave da formação de caverna de Tulum, nesse estudo feito e nesse mapa gravimétrico, mostrado nessa figura. Aí você vira e fala assim, Fernando, mas espera aí, você falou em variação do lençol freático, variação do nível do mar, variação da água. Continuando nessa teoria de formação de caverna, que está muito bem envolvida, muito bem fragmentada, muito bem estudada, a gente começa a ver os períodos glaciais que ocorreram no Pleistoceno na América do Norte. Vamos acompanhar esse gráfico daí. A gente tem esse gráfico na parte de baixo, a gente tem a 0 metros o nível atual. Há 13 mil anos atrás, o nível do mar naquela região, tá, gente? Eu não estou falando de nível do mar global, que isso é outro estudo, eu estou falando um estudo local, porque muitas coisas influenciam. Há 13 mil anos, o nível do mar lá estava a 65 metros. Há 11 mil, a 50 metros abaixo do atual. Há 8 mil anos, a 15 mil metros abaixo do atual. E você vendo esse gráfico acima, você tem um período glacial, interglacial, ou seja, um período glacial e um período não glacial, na evolução do tempo, a gente tem que o glacial, você tem muita água do mar formando gelo, ou seja, o nível da água do mar ela baixa. Aí depois você tem um período não glacial, um período interglacial, que esse gelo é derretido, a água é jogada no mar, essa água é jogada nos rios, então o nível de água daquele local que eu estou tratando, ele aumenta. Depois tem outro período glacial, no caso chamado de Kansas, é o nome que foi dado, porque foi onde foi estudado. Esse nível do mar, esse nível de água, esse nível do mar abaixa, e assim sucessivamente. Com essa figura, com esse estudo, a gente consegue provar que houve uma grande variação do nível do mar. Então, a gente está falando das rochas formadas, a gente está falando das fraturas, e nós estamos falando agora da variação do nível do mar. Está explicado agora como explicado, exemplificado, né, como as cavernas na região dos cenotes, na região da Península de Yucatán, foram formadas desde o seu início. Correto? Há alguma dúvida por enquanto? Estou falando muito rápido. Tá tranquilo, Fernandão. Bom, Pode continuar tocando desse jeito. Tá tudo indo bem então, né? Bacana, obrigado. Isso daí, essa figura agora, é um ambiente típico de qualquer setor kárstico, né? De qualquer zona propícia à formação de caverna, zona carbonática propícia à formação de caverna. Quem já foi em zona assim, como é Sete Lagoas, mais próximo da gente aqui, Codisburgo, aquela área lá, né?
tem muito também em Goiás, a própria Península de Yucatán, a gente começa a ver que existem várias depressões ali em cima, à esquerda, as dolinas, aquele processo de dolinamento está sendo corroído ali embaixo. Então, tem várias depressões nisso. A gente tem, mais à direita, está escrito ali, curso de água reaparece no solo. Isso é uma surgência de água. E mais um pouquinho acima, o curso de água que desaparece no subsolo. Isso são ambientes típicos, são feições típicas em zonas cársticas, por quê? A água do rio, né, está caminhando ali, é normal, aí ela, no caminho dela, né, no palio canal dela, no caminho que ela seguia, ela vê uma fratura um pouquinho maior. E começa a acumular mais água ali. E começa a corroer mais. De repente, isso corrói de tal forma que esse rio passa debaixo da superfície. Aí você tem um sumidouro e quando ele surge, uma surgência. Isso em si já é uma caverna mergulhável, digamos assim. É um local onde se pode mergulhar em cavernas. E a gente tem vários locais dessa forma, na internet, né, em vídeos, que se mergulha dessa forma. Se entra exatamente no rio, onde o rio está sumindo, no sumidouro do rio, e sai numa superfície logo após. Continuando, o curso d'água desaparece verticalmente, nunca mais some. Abaixo há cavernas com formações dos espelhotemas. Os espelhotemas, vamos falar, mas são todas aquelas coisas bonitas, digamos assim, que a gente vê numa caverna. Tem a área submersa da caverna e por aí vai. Só para exemplificar, vemos um diagrama de bloco do que é uma área de caverna. Espelhotema eu falei. O que é espelhotema? Do grego, novamente, espelaion é caverna e tema é depósito. Nós estamos tratando, então, de depósitos dentro de uma caverna. E como que eles se formam? A gente vai lembrar que se a gente tinha água, onde foi adicionado CO2, formando ácido carbônico. Em meio aquoso que está, isso desassocia, forma uma parte positiva e uma parte negativa. Essa parte negativa, o HCO3-, ela combina com o cálcio, que está diluído na mesma solução aquosa, ou com o cálcio e magnésio, que está diluído nessa solução aquosa. Quando ocorrem fatores que vamos ver, mas a exposição disso ao ar, a gente está em ambiente subterrâneo, a exposição dessa solução aquosa ao ar, ou até um turbilhamento, um agitamento dessa água, você tem a precipitação dessa solução aquosa. E o que é essa solução aquosa novamente? É o cálcio, é o magnésio e é o CO2, e é o gás carbônico diluído ali, que é a segunda parte dessas duas últimas equações. CaCO3 é a calcita, é um mineral carbonático, que vai depositar ali, ou uma dolomita, que é um mineral carbonático que vai se depositar ali. É exatamente isso que está acontecendo nesse exato momento nessa foto. Essa foto de uma caverna em São Paulo, obviamente, nesse momento não está submersa, né? E você vê um espelhotema, uma estalactite, com uma aguinha saindo da ponta dele. O que está acontecendo ali? Ali tem uma solução aquosa, um meio ácido, pouco ácido, mais ácido. Se tem cálcio e magnésio diluído nele, e ele entra em contato com o ar. Entrou em contato com o ar, a acidez dessa água diminui, você tem expulsão de CO2. Tendo expulsão de CO2 diminuindo a acidez, vai se precipitar o CaCO3, a calcita, o CaMgCO3, que é a dolomita. E a cada gotinha que cai, deposita um pouquinho. E assim vai se formando esse espelhotema, a estalactite. Exatamente o que está acontecendo aqui também, uma outra foto. E aqui nós já vamos responder outra pergunta que vamos fazer agora. Uma caverna em zona cárstica, uma caverna em zona carbonática, submersa com espelhotemas. Quantas vezes ela já esteve inundada, no mínimo? Vamos lembrar do processo de formação dela? O processo de formação dela, a gente tem um acabamento, tem as fraturas, tem a água entrando, tem contato com o gás, aquilo começa a dissolver, um gás carbônico, nível freático abaixa, se eleva, abaixa, tem a formação da caverna seca. O espelhotema, todos menos dois que nós vamos falar, mas ele depende de um espelhotema pré-formado. O espelhotema ele depende de ter contato com o ar
para ter precipitação e para ele se formar. Então, você formou a caverna seca, percolou água, precipitou lá. Se eu estou vendo a caverna com espeleotema e inundada, você já pode ter certeza que, no mínimo, 2 vezes ela esteve inundada. A primeira vez, para formar ela ficou seca, formou espeleotema e inundou novamente. Então, já é outra pergunta. Sempre que a gente mergulhar numa caverna, a não ser que seja no caso de sumidouro, que é o que a gente falou naquele bloco diagrama anterior, a gente pode ter certeza que ela já esteve inundada 2 vezes. A primeira para formar, ela ficou seca, formou espeleotemas, e a segunda para a gente mergulhar. Em todas as fotos que a gente vai ver daqui para frente, a gente já tem essa certeza. Um pequeno bloco de diagrama, o espeleotema é isso daí. É uma figura retirada de um livro da Bíblia, né? Da espeleologia, e a gente vê aí, vamos começar aqui as mais fáceis, o número 3, o estalactite, nós vamos falar sobre ela, o número 6, a estalagmite, o número 7, a coluna, que nada mais é da junção dela, o número 2 também é uma estalactite, a gente tem o número 5 ali no lado inferior esquerdo, que são as represas, né, represas de travertino, os escudos, um pouquinho acima das represas de travertino, e vários outros que nós vamos ver daqui à frente. A gente pode ver também, é bem bacana essa fotografia, que tem as fraturas, onde a água se percola. Essas fraturas elas podem ser contínuas ou não, e essa água fica andando por ali, se alargando, né? Podendo formar mais uma dolina, mais uma caverna. E é isso que é o legal na geologia. É o único ambiente geológico que a gente vê que está em plena formação ou em plena deformação, né? Que a gente consegue ver na nossa escala de tempo de vida. Esse é o bacana da caverna para um geólogo, além de ser muito bonito, né? Além de ter várias outras coisas que todo mundo já sabe. Você está em um lugar que poucas pessoas foram, né? Mas para a geologia essa que é a beleza da caverna. Então vamos lá, a gente falou de estalactite. Estalactites são essas formações, né, esses canudos que descem do teto e param em uma certa hora. Como que elas são formadas? Elas são formadas por gotejamento. A gente viu figuras anteriormente, a água vai percolando na rocha, vai dissolvendo o carbonato, vai ficando rica, já é ácida, vai ficando rica em Ca, em cálcio, em Mg e magnésio, né? E chega uma hora que ela chega numa superfície, né, onde tem ar, o CO2 vai embora e começa a se precipitar o cálcio e o magnésio em forma de carbonato de cálcio e magnésio. Que é isso daí que nós estamos vendo na parte do teto, né? Em Tulum novamente. A mesma fotografia. A mesma fotografia não, outra fotografia mostrando o mesmo espeleotema. Então, voltando aqui, é exatamente o que está acontecendo aqui. A gente tem uma fratura que chega no teto, e essa água chegando no teto, ela perde seu poder ácido e começa a precipitar calcita e magnesita. E aqui a gente pode começar a responder outras perguntas também interessantes. Nesse caso, que são várias estalactites formadas no teto, a gente pode ter certeza que acima disso tem um ambiente muito fraturado, extremamente fraturado. Nesse caso, nós temos também estalactites finas e compridas. Isso gera para a gente a ideia, isso tem que ser feito um estudo, mas grande parte das conclusões são essas, isso gera para a gente a ideia, a investigação, de se ter tido um fluxo muito rápido. Por quê? Porque tendo um fluxo muito rápido, essa água cai muito rápido, não dá tempo dessa estalactite crescer lateralmente, que seria um fluxo mais lento. Outra resposta que a gente tem ao ver um ambiente maravilhoso desse. E aqui, quando eu falei que nem todo espeleotema é formado em ambiente seco, é isso que eu queria dizer. Esse aqui a gente tem um outro tipo de espeleotema que chama estalactite bulbosa. Esse nome que está entre parênteses, como a gente está falando de Tulum, é um nome espanhol. Então, para quem for lá, eles vão falar estalactita bulbosa ou pinha. A pinha é isso daí. O que é isso? Você teve um ambiente seco, teve a formação das estalactites, igual nós falamos anteriormente,
E por um motivo, o nível de água se elevou. E essa água era extremamente rica em cálcio e magnésio diluído. Tendo contato com aquela superfície dali, é uma superfície, né, diferente da água, começa-se a precipitar esse cálcio e magnésio nessa superfície estalactite. E essa estalactite começa a ficar mais gorda, dessa forma que está aí. Isso seria uma evolução do cenário. Sempre que a gente for ver, como nessa forma, como nessa foto, nessa foto tá claro, né? Porque é o próprio ambiente de formação, ela está sendo formada nesse exato momento. Mas sempre que nós formos ver um ambiente subterrâneo, uma estalactite bulbosa, a gente sabe que nós já tivemos a caverna seca, já tivemos para a formação de estalactite, aí já tivemos uma elevação do nível de água que pode ter alagado ela toda ou não para a formação da estalactite bulbosa, e assim está. Então, isso é um testemunho de mais uma variação do nível de água. E aqui é muito interessante também, isso é um print desse The Mayan Underground que eu falei para vocês, que sai muito daqui. E quem viu o filme na parte... quando eles chegaram aí, né, na parte subterrânea, tinha muito dessa estalactite bulbosa. Nós estamos vendo aí também no teto, na parte seca, uma estalactite bulbosa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, no mínimo, mais uma vez, essa água já esteve mais elevada para a formação dessa estalactite bulbosa. E aqui, fazendo um adendo, sem falar de geologia, mas falar de mergulho, é uma cena tensa do filme, porque essa mergulhadora, não sei por qual motivo, né, talvez alguma intoxicação, por CO2, provavelmente, né, ela chegou até ali, deu um desespero na mergulhadora e retirou o respirador da boca. Isso é um erro, ela estava, né, já estava em estado de choque, mas isso é um erro que a gente nunca pode cometer mergulhando em caverna. Por que a gente nunca pode cometer? Primeiro que aquilo é uma superfície confinada. Não se sabe se tem CO2. Não se sabe se tem oxigênio, O2 para a gente respirar. E com certeza eu afirmo que é uma superfície, por ser fechada, como é o caso, extremamente rica em CO2. A gente vai lembrar que essa água que está aí, ela tem muito CO2, é uma água ácida, porque ela está corroendo a caverna. Então é uma água já com muito CO2, está corroendo a caverna, que de repente pega uma superfície, ali é confinado, né? Mas pega um bolhão de ar, digamos assim. E o que esse bolhão de ar faz? Ele diminui o caráter ácido da água. O que é diminuir o caráter ácido da água? Você tira o CO2 da água e manda ele para o ar. Então, com certeza absoluta, esse ambiente tem uma concentração maior de CO2. O quão concentrado a gente não sabe dizer, mas se com certeza mais concentrado Aí o mergulhador, desavisado, né, sem treinamento, ou no caso desse, né, passando por problemas de discernimento, né, ou alguma fobia, alguma coisa, ele chega num ambiente desse e tira o respirador. Isso é um erro trágico, porque o ar que nós vamos respirar, ele é muito mais rico em CO2 do que a gente está acostumado. Então, respirador na boca, sempre que acontecer um bolhão de ar desse, nunca tirá-lo, a não ser que seja um ambiente, né, uma situação muito típica, mas com ar nos cilindros, respirar a boca, nunca retirá-lo e respirar esse ar, extremamente tóxico, principalmente toxicidade por gás carbônico. Pode ter outras coisas também, pode ter enxofre, várias outras coisas, mas principalmente gás carbônico. E aqui, a gente chega na segunda forma mais comum dos espelhotemas, que são as estalagmites. Como que elas são formadas? Você tem no ambiente seco, novamente, você tem um gotejamento de teto, essa água perdeu um pouquinho de CO2, perdeu um pouquinho de magnésio, perdeu um pouquinho de cálcio, mas ainda assim é muito concentrada. E quando ela cai e bate no fundo da caverna, bate no chão da caverna, você tem esse choque, esse choque também tira o poder ácido da água, esse choque também faz com que o CO2 seja mandado para fora daquela gotícula de água. E com isso você tem a precipitação do cálcio, do magnésio em forma de carbonato, da calcita e da dolomita, formando esses canudos verticais que começam do chão. É isso um pouquinho que esse slide está falando. Normalmente, agora tem mais informações. Normalmente, as estalagmites de maior diâmetro,
elas estão relacionadas com gotejamento muito forte, ou seja, com uma altura de queda de água muito elevada, muito alta. As mais fininhas, essa água chega com menos energia cinética e, por isso, ela se espalha menos. E ela se espalhando menos, os grãos, né, de calcita e dolomita vão se espalhar menos. E é comum também vermos, como tem aqui, as estalagmites variando de diâmetro. O que isso quer dizer? A gente acabou de falar que quanto mais o fluxo mais intenso, pode ser tanto a altura da caverna quanto a velocidade do gotejamento, quanto mais intenso, mais grosso, quanto menos intenso, mais fino. Então a gente tem uma variação dessa percolação de água acima da caverna, uma variação da velocidade de queda, que nesse caso, como o teto é constante, só tem a ver com fluxo de água, uma variação do fluxo de água para formar essas estalagmites. E estalagmite em espanhol é estalagmita, só muda a letrinha final. Aqui está um bloco de diagrama muito bacana, né, de se ver. Você tem a percolação de água ali em cima, né, essa azulzinha, né, com certeza, pelas fraturas da rocha. Aí ela passa para uma estalactite, já tem a expulsão de CO2, ela cai ali já numa estalagmite, tem mais expulsão de CO2 e mais precipitação dos minerais formadores dela, da calcita principalmente, também da dolomita. E aqui nós temos a evolução de toda estalactite e toda estalagmite. Se houver fluxo de água e se isso ocorrer em ambiente seco, né? Que é simplesmente a junção. Se pingou tanto, a estalactite cresceu, a estalagmite cresceu e as duas se juntam, que é o que está sendo mostrado aí na foto. A gente chama em português de colunas e em espanhol de colunas. Nessa foto, agora a gente tem outra coisa muito interessante nessa foto. Nessa foto se formou a coluna, né, se juntou e o fluxo de água continuou. Como ali aquele ambiente oco, né, que estava da estalactite, da estalagmite, agora não há mais, porque elas se juntaram, essa água continuou sendo percolada pelas fraturas e começou a escorrer pelas colunas, formando essa ornamentação bacana que tem essa primeira que nós estamos vendo aqui, na mais esquerda da foto. E isso nós chamamos, eu não achei o nome em espanhol para isso, de colada, mas deve ser o mesmo nome. Isso, a gente teve uma estalactite, teve uma estalagmite, ela se juntou, aquele fluxo continuou, em vez de percorrer água por dentro delas, agora tampou, né, agora entupiu, digamos assim, começou a correr pela parte externa dela, formando esse fluxo que nós estamos vendo. Agora vamos falar de outro espeleotema muito interessante, muito bacana, que é exatamente o que esse mergulhador está iluminando. A gente consegue ver, obviamente, no teto as estalactites, as mais comuns, né? E ali a gente vê que é como se fosse um bloqueio, uma parede de rocha carbonática, né? E mais interessante ainda é que atrás a gente tem 2 orifícios. Isso fala muito de como esse espeleotema foi formado. A gente está falando disso daí. Tem esses 3 espeleólogos, né? Isso é uma figura magnífica, né? Mas eu estou falando de onde esses 2 espeleólogos estão na parte de baixo iluminando, que são essas paredes mesmo, não está até sentado nela. Isso é o que a gente chama de represa de travertino. Como que isso formou? Eu vou passar esse slide, vou explicar ele nos próximos blocos de diagrama. Como que isso formou? A gente, né, teve a percolação de água, se formou um fluxo de água subterrâneo no chão da caverna, e por um motivo ou por outro, seja irregularidade no solo, seja porque tem uma pedra, seja porque tem um galho, essa água bateu nessa irregularidade e esse turbilhonamento, essa volta que a água deu, esse fluxo que a água deu, expulsou CO2. Expulsando o CO2, você diminui o caráter ácido dessa água e provoca a precipitação de cálcio e magnésio na forma de carbonato, de calcita e dolomita. E cada vez mais esse fluxo vai ter mais dificuldade de fluir, e tendo mais dificuldade de fluir, mais turbilhonado ele vai ficar e mais essa parede vai se formar. Esse terceiro bloco de diagrama C é o bloco de diagrama de uma formação de
represa de travertino, que é exatamente isso daqui. Aí uma pergunta que fica, será que esses dois orifícios aí atrás da represa de travertino foram os originários do fluxo de água? Isso tem estudos para se ver. A gente vai estudar outros espeleotemas, outras formações de espeleotemas dentro desses orifícios. Com esse estudo a gente pode concluir sim ou não. Mas é um indício, né? A gente está vendo uma represa de travertino que se forma perpendicular ao fluxo com dois orifícios atrás, é uma coisa bem interessante, né? Bem investigativa. Então, a gente vendo um espeleotema desse, uma represa de travertino, a gente sabe que de forma pretérita, anteriormente, formou-se ali um fluxo de água perpendicular à formação de represa de travertino. A gente está contando um pouquinho da história da caverna que a gente está mergulhando. E um mergulhador que vê isso, agora já tem essa noção. E é bacana a gente ver também que abaixo disso, abaixo dessas represas de travertino, estão sendo formadas estalactites também, por causa desse fluxo de água que encontrou com ar, caiu. Então, estalactites não se forma somente do teto, se forma em qualquer queda d'água por gotejamento. Aqui a gente tem, na figura anterior que a gente estava descrevendo, também tinham escudos, mas aqui ficou uma versão mais clássica. O que são escudos? Escudos são ou paletas de pintor. Tá? Nessa foto à direita, a gente está vendo exatamente um escudo. Ali, por causa de uma fratura na rocha, vou passar para o bloco de diagrama, depois a gente volta aqui. São formas de escudo também. Escudo, disco ou paleta de pintor, que é o que a gente está falando. Essa fratura, por um motivo ou por outro, ela desceu com muita pressão. E quando ela pegou a superfície seca da caverna, ela saiu com uma pressão muito grande, saiu como se fosse expelida mesmo, cuspida daquele pequeno orifício. E a formação dos carbonatos vai ser exatamente nessa forma, como se tivesse sido cuspida. E isso forma-se em questão de escudo, em questão de circular. Porque, diferentemente da estalactite, que é por gotejamento, que é devagarzinho, dessa forma não. Dessa forma é muito mais rápida. Ela está sendo cuspida mesmo, está sendo expulsa daquele orifício. E forma esse escudo pequenininho, mostrado no bloco diagrama B. Ali no C, a evolução dele, e no D, já formando as estalactites debaixo dele. Tinha isso na fotografia que a gente analisou. É exatamente isso que nós estamos vendo aqui. Diversos escudos sendo formados com estalactites abaixo. Aqui em ambiente submerso também, mais na parte direita, que o mergulhador está iluminando, são diversos escudos. Fotografia também tirada do vídeo, do The Maya Underground, mais na direita ali. E aqui, de forma clássica, de forma maravilhosa, né? Um escudo muito grande formado, abaixo dele estalactites formando colunas também, então já teve um estalagmite ali formando coluna, o teto com muita estalactite pequenininha, fina, isso quer dizer formação com gotejamento muito rápido e muita fratura. Já estamos começando a fechar muita informação que a caverna está nos dando, né, da caverna submersa. E aqui a gente tem outro espeleotema muito curioso, digamos assim. A formação dele ainda não está pacificada entre os espeleólogos, isso aí é do mesmo filme, né, em ambiente subterrâneo. E como que isso é formado? Isso aqui é uma discussão ainda grande. Ela é formada de, o nome dela é electita, em espanhol também electita ou excêntrica. Aqui imaginem o seguinte, voltando para a forma anterior. A gente teve uma estalactite sendo formada, crescendo de tamanho, estalagmite sendo formada, crescendo de tamanho, as duas se encontraram, formaram uma coluna. E ali por dentro pode ainda ter ficado um pequeno canal de passagem de água, entupido. Em vez dela passar por fora e formar as outras ornamentações, ela permaneceu ali dentro, mas em um certo ponto ela achou dentro da própria coluna, ela corroeu ou ela achou uma pequena fissura saindo para fora da coluna. Essa água, como a gente acabou de formar
um carbonato maciço, isso é muito difícil acontecer, essa água está um pouquinho sob pressão e ela sai dessa forma estranha, sai um pouco cuspida também, sai sob pressão, sai sendo expulsa. E ela sendo expulsa, ela espalha os carbonatos diluídos nela, formando as electitas. Essa é a principal teoria de formação das electitas. Tem pessoas que estudam ela, falam que é vento, tem várias outras teorias de formação, mas hoje a mais aceita é essa. Isso é uma electita. A gente já sabe que teve uma estalactite sendo formada, teve uma estalagmite sendo formada, a coluna foi formada, houve interrupção do fluxo, esse fluxo achou alguma cavidade ali, algum pequeno poro, ou correu até formar um poro, porque essa água está sob pressão, e formou-se as electitas. Quando tiver um ambiente desse, você já sabe, é essa história de formação. Aqui tem outro também, outra forma de gotejamento, outro espeleotema, que são as cortinas. As duas fotos mais à esquerda, a foto da esquerda e a central, é em ambiente seco, e a direita é em ambiente submerso, mostrando que ela se formou em ambiente seco e foi submergida, teve uma elevação do nível d'água logo após. Em espanhol, é bandeiras. Como que elas se formam? Passa também para o bloco de diagrama. Você teve um fluxo de água bem devagarzinho, que em vez dele pingar e formar estalactite, ele ficou um pequeno tempo pela ação da água ali, né, pelas pontes de hidrogênio, ela ficou um pequeno tempo grudado no teto ainda. Pode ter escorrido um pouquinho e depois que escorreu, ela caiu. Desde quando ela teve contato com o ar, começa a se precipitar carbonatos, a calcita e a dolomita. Ela correu, ela continua perdendo seu caráter ácido, continua precipitando. E normalmente, ela está grudada no teto, né? Normalmente essa corrida da água, ela é feita de forma não linear, de forma ondulada, né? Fazendo curvas. E isso continuamente é como se forma as bandeiras. Ela está grudada no teto, depositando ali seus carbonatos, correndo, depositando carbonatos, aí ela pinga e para de fazer. E aqui a gente vê também uma coisa interessante, nesse bloco de diagrama, mostrado no B e no C, que as cortinas elas são tão maiores quanto mais distantes do ponto onde a água, porque ela vai andando, vai ganhando velocidade, ela perde seu caráter ácido, porque começa a expulsar mais CO2, é como se fosse o turbilhamento que a gente viu nas represas de Travertino, e se deposita mais carbonato do que no início. Por isso que as cortinas têm essa forma. Então, quando a gente vê uma cortina como essa do meio, bem típica, a gente sabe que o gotejamento foi da menor, se ela tiver preservado, obviamente, veio do menor tamanho dela, da menor altura dela. E essa também é muito interessante, tem gente que chama isso daí de bacon. É muito interessante porque ela tem variações de coloração ali. Mas na parte de baixo, a gente vê falando de baixo para cima, a gente vê uma camadinha bem branca, aí depois vem uma camadinha um pouquinho mais vermelha, depois uma bem branca, depois uma bem vermelha, e tem essa gradação. Essa gradação ela pode ser tanto pela concentração de cálcio e magnésio, também pela concentração de outros íons cromógenos, íons que dão cor ao mineral que a água carreou. Então, vendo essa do meio também, a gente vê que essa água ela estava rica em carbonato, em gás carbônico, né, em CO2, estava rica em cálcio, estava rica em magnésio e também de íons cromógenos e de concentrações diferentes ao passar do tempo. Essa concentração pode ser feita tanto na corrosão do carbonato acima dela, quanto na própria água, quando estava em superfície, ela carregar um íon de ferro, que dá a cor vermelha, não sei se esse é o caso, precisa estudar, mas carregar íons cromógenos que colorem a cortina dessa forma. É mais comum nas cortinas, também em outros espeleotemas. E tem também, do mesmo filme, a formação de coraloides.
que é muito similar, um pouquinho similar, muito similar à formação das cortinas, com a diferença que ela se dá em parede. Os colaroides são formados por um processo que nós chamamos de exudação. Exudar é suar. É como se fosse essa parede, ela tivesse muito úmida, começasse a suar e junto com essa água expelida, ela tem o CO2, tem o cálcio, tem o magnésio, e isso é precipitado em forma de bolhas, em forma de como se fosse um coral mesmo nosso do mergulho. É um processo que se chama de exudação formando coraloides. Os coraloides também não achei nome em espanhol. A diferença novamente, né, para as cortinas, é que a cortina normalmente é um fluxo de água, né, é formada por um fluxo de água rápido, e os coraloides não é um fluxo de água. Essa água que pode ter percolado, ela umidifica a parede, e essa parede, ao suar, forma os coraloides. Mas é um processo muito semelhante. E agora, quase finalizando, uma questão de prova, que lá na Mar-a-Mar, quando a gente teve essa conversa, teve um debate sobre isso daí. E essa formação desse espeleotema? Como que se ocasionou? Isso é uma coisa bem... A gente já sabe que se formou ali uma estalactite, uma estalagmite, e tem essa superfície, não vou dizer no contato, mas numa certa altura da coluna, que é o que a gente vê nessa foto. Nessa foto a gente vê até várias coisas bem legais, né? Vários outros espeleotemas. Mas concentrando, a gente vê que a gente tem um nível ali, todo no mesmo nível, todo na mesma, digamos, profundidade, né? Com a formação de placas de carbonatos. Então, como aqui a gente não pode debater, eu vou falar logo. A gente teve um ambiente, formou-se a caverna, né, através de tudo aquilo que a gente já falou, teve um ambiente seco, formou-se as estalactites, formou-se as estalagmites, elas se uniram, formaram as colunas, e de um momento para o outro, o nível d'água subiu e ele ficou ali represado. Muito concentrado em cálcio, muito concentrado em magnésio, e ali represado, como nas outras formas, como em outros espeleotemas que a gente viu, ele teve contato com a coluna, aquele ambiente ali é um ambiente favorável para precipitação de carbonatos, e começou-se a precipitar exatamente no nível onde a água fica menos ácida, que é onde tem contato com o ar. Em outras palavras, a gente teve um ambiente de formação dos espeleotemas ali, de repente formou-se um lago parado aí. Esse lago parado em sua superfície, muito concentrado em carbonatos, muito concentrado em cálcio e magnésio, em sua superfície, onde ele fica, onde ele tem maior perda de CO2, então ele tem um menor caráter ácido, começou-se a precipitar, colado na parede de demais espeleotemas, nesse nível, no nível da água à época, carbonatos. E isso é um registro pretérito, é um paleorregistro de nível d'água. Em certo momento dessa caverna, nessa linha que estamos vendo, já teve um lago a esse nível, a essa profundidade. Bom, aqui estão as bibliografias, né? Quem quiser se aprofundar. Esse primeiro livro, Grutas Calcárias, no estado de São Paulo, é um livro bem voltado à espeleologia. Para entender a Terra e Decifrando a Terra, são livros de geologia, não de espeleologia, mas os dois têm um capítulo falando sobre espeleologia. O fascinante Brasil Subterrâneo é onde saiu a maioria dos blocos de diagrama, exclusivo também de espeleologia. E o documentário que está disponível no YouTube, o link está aí, Searching the Maya Underground, que é onde saiu a maioria das fotos que aqui a gente viu. Gostaria de agradecer a presença de todos, né, nesse período de quarentena, dizer que eu fiquei extremamente honrado em poder falar isso com vocês, é uma área de conhecimento que eu adoro, é a minha profissão, e a minha expectativa é que tenha ficado
esse gosto de procurar a história da Terra, esse gosto de procurar a história da caverna, e a próxima vez que cada um de nós formos em uma caverna calcária, a gente olhar para esses espeleotemas e conseguir decifrar da história, do que aconteceu ali, além de perceber, além de ver, né, essa beleza cênica que todos nós já tínhamos capacidade para fazer. André, quer abrir para perguntas? Fernandão, bacana demais a apresentação, velho. Show de bola, viu? Vamos perguntar à turma. Eu acho que você tem que abrir o microfone da turma aí agora, porque, como está com você ainda, né? Você abre o microfone para eles perguntarem aí. Pelo chat aqui não teve nenhuma pergunta. A turma só está agradecendo e dando os parabéns aí pela apresentação. Ativei que eu achei agora. Tem seu microfone aberto, Dedé. A turma consegue abrir. Ah, então ótimo. Quando você pode jogar na hora da almoço? Eu ativei todo já. É tudo antes de você almoçar. E aí? Não abre todo mundo, não tem gente. Mamãe julgou isso. Eu vou desativar de de novo. todo mundo. De novo. Agora meu mouse subiu. Desativei de todo mundo. Quem quiser, grande abrir o seu Fernando. próprio áudio aí. Fala, mestre. Primeiro, parabenizar pela aula. É fantástico ouvir você falando e lembrando, né, das cavernas de Tulum. A gente vai viajando nas fotos, nas lembranças. Realmente, assim, você traz explicação para aquilo que a gente só admira. E a sua explicação torna tudo um pouco mais fantástico, né? A gente vai lembrando de cada uma das cavernas. E neste contexto, a gente observa que lá no México tem todo esse cenário da caverna que foi seca e depois se tornou inundada. E achei muito interessante você colocar que existe algumas formações depois do ambiente inundado. Então, a pergunta, na verdade, são duas numa só. Uma é saber se as nossas cavernas do México, se você acredita que elas ainda têm formações acontecendo, e nas cavernas do Brasil, como em Bonito, se tem formações que foram geradas em ambiente inundado. Esta a pergunta aí. Bacana. Obrigado mesmo. Falar que a gente tem que ir para Tulum junto, hein? Lago, esse ambiente de Com caverna certeza. ele é bem interessante. Ele é bem interessante na parte de geologia, porque é um ambiente de formação contínua. Tudo isso que eu falei, ele está sendo formado em um ambiente, uma formação contínua. Quando a gente vê um gotejamento, uma estalactite, por exemplo, naquele exato momento está sendo formado a própria estalactite. Ela está crescendo, pode estar crescendo principalmente em altura, mas também em sua largura. A formação dos periotemas, ela exige, a não ser, eu dei dois casos aqui, né? A estalactite bulbosa e esse último, deixa eu voltar para cá, e esse último daqui, que eu, sinceramente, eu já ouvi gente falando de disco, eu não sei o nome dele, sendo muito sincero, procurei e não achei. As principais formações de estalactites dessa ornamentação, ela é feita em ambiente aéreo, em ambiente seco. Então, respondendo a primeira parte da sua pergunta, se a gente está falando sobre os espeleotemas, em sua grande maioria é em ambiente seco. Então, as submersas não tem. Agora, a segunda parte da sua pergunta, pelo que eu entendi, é se ainda há formação de caverna em Tulum. Sim, a gente tem toda aquela primeira parte da apresentação da água, nas fraturazinhas, encontrando com acamamento, aumentando aquela superfície, o teto colabando, o teto colapsando, os fluxos de água subterrânea, esses são processos contínuos também. Então, em Tulum, a gente continua formando caverna, graças a Deus. E além da gente descobrir mais,
talvez na nossa escala de tempo, se a gente começar a mergulhar muito novo e terminar de mergulhar muito velho, a gente possa ver uma pequena caverninha ali sendo formada, a gente possa ver ela aumentando seu diâmetro, a formação de caverna em si, o alargamento das cavernas em si é feito em ambiente subaquático. Então, sim, continua a se formar cavernas em Tulum. Relativo a Bonito, a Goiás, as respostas são basicamente as mesmas em questão de formação. Continua sendo formado espeleotema, continua sendo formado os processos, a caverna em si, né, quando submerso. Eu só não tenho muito conhecimento de lá. Eu quis focar um pouquinho mais em Tulum. Pode ser, talvez, um tema para uma segunda reunião nossa. O que você acha? Excelente. É uma boa aposta, né? É um ambiente nosso, apesar de difícil de explorar, né? E nesse sentido, a água salgada, né? Você acredita que as cavernas de Tulum, né? A gente tem algumas cavernas com água salgada. Você acha que ela interfere um pouco nesse ambiente da caverna? Sim, a água salgada ela é mais ácida, né? Então ela corrói mais, digamos assim, né? Ela dilui mais os carbonatos. E o mar também, a gente tem que lembrar, isso é geologia também, mas não ligado à caverna. Os rios, quando eles drenam para o mar, ele está levando tudo aquilo que foi dissolvido, tudo aquilo que está sendo carregado de forma física para o mar. Então, a água marinha, por isso ela é salgada, ela tem uma concentração muito grande de todos os minerais trazidos pelo rio e trazidos pelos outros processos que levam ao mar. A concentração de cálcio e magnésio, se você for pegar uma zona não cárstica, né, obviamente, no mar, e pegar, não sei, aqui onde eu estou, né, aqui em Ouro Preto, a concentração de cálcio e magnésio com certeza vai ser maior no mar do que no rio. Então, a água salgada também leva cálcio e magnésio para um ambiente kárstico, ou para um outro ambiente que não seja kárstico, né? Ou para outra cavidade que não seja kárstico. Então, ela é mais ácida e ela também perde seu caráter ácido mais rápido, perde mais CO2, porque ela está concentrada em outros íons, em outros cátions. Então, ela é mais ácida e ela a língua embolou agora, e ela fica menos ácida mais rápido em contato com o ar. Então, interfere sim. Excelente. Obrigado. Obrigado. Alguém quer fazer mais alguma Fernando, pergunta? posso fazer uma pergunta? Por favor. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Luiz Salvador. Fala, Salvador. Você mencionou a importância dos sistemas hidrológicos, né? Das águas continentais, no caso rios, para a formação das cavernas, né? Eu gostaria que você pudesse caracterizar para a gente, em termos de extensão, os principais cursos d'água da Península de Yucatán, onde é que eles nascem. Se você pudesse fazer um breve comentário para a gente, só para a gente ampliar um pouco o horizonte e entender a base da formação dessas cavernas. Salvador, eu não tenho esse dado para te falar, mas eu vou te responder, não te responder diretamente, eu vou te responder de outra forma. Todo ambiente kárstico, a maioria dos ambientes kársticos, eles são pobres em rios. Sete Lagoas, por exemplo, é uma área que é pobre em rio. Por quê? Porque esses rios, rapidamente, eles acham sumidouros, que é essa figura que nós vamos chegar aqui para exemplificar o que eu estou falando. Está logo no início. Que é esse bloco diagrama daqui. É muito comum nessas zonas cársticas a gente ter sumidouros e esses rios serem subterrâneos. Tendo esse rio subterrâneo, tendo essa superfície aberta, fraturada aí embaixo, você tem menos formação de rio. Não sei te responder quanto aos principais rios, mas o que eu posso te dizer é que Tulum, provavelmente, novamente eu nunca estive lá, ela é pobre em rio.
ou mais pobre do que deveria ser, do que deveria ter se não fosse uma zona cárstica. E aqui, já que eu já abri um parênteses grande, aqui está grande sensibilidade no filme, que tem até uma parte que fala sobre isso, a grande sensibilidade nos sistemas kársticos. Por quê? Se você capta água subterrânea, você está rebaixando o nível. Você rebaixando o nível, você aumenta a probabilidade do nível da água, você aumenta a probabilidade do teto colabar. Primeira coisa. Segunda coisa, tendo muito sumidouro e pouco rio, lá no filme dá o exemplo de lixões. Toda a água que correr, ela vai correr para o subterrâneo, porque você tem muito sumidouro. Ali, se você não fizer uma impermeabilização correta, o filme mostra, deu um exemplo, né? Que essa impermeabilização não foi feita de forma correta, você está levando todo esse chorume para o subterrâneo. Levando todo o chorume para o subterrâneo, ele se conecta muito lá embaixo. Então você está poluindo de forma muito mais rápida, muito mais fácil, toda a parte hidrológica, toda a água subterrânea dali. Foi só um parênteses. Respondendo a sua pergunta, Salvador, desculpa, eu não estudei essa parte para fazer essa apresentação. Não, não tem problema nenhum, não. Não tem problema nenhum, não. Agradeço a resposta aí. Foi até legal para entender essa questão do sumidouro, né? Que a água realmente, em determinados momentos ao longo do curso do rio, ela desaparece e retorna, né? Existe esse intercâmbio entre água superficial e água subterrânea. É isso? Entendi bem? Isso. E nos ambientes cársticos, isso ocorre em todo o ambiente, em toda a superfície, né? Um ambiente kárstico, isso é muito mais rápido, digamos assim, e muito mais comum. Ótimo, Fernando. Te agradeço imensamente. Fernando. Parabéns pela palestra aí, viu? Obrigado, Salvador. Diga. Até para contribuir um pouquinho aí com a pergunta do Salvador, lá, quando a gente chega de avião, sobrevoa e quando a gente anda, você não encontra rios. Na região de Tulum, Playa del Carmen, onde a gente anda, né, essa micro-região de cavernas, é impressionante como não tem. O fluxo de água, ele é todo subterrâneo. E isso lá, inclusive, é um conflito político extremamente profundo, porque você tem os resorts, né, que pegam ali Playa del Carmen, Cancún, e eles vão sitiando regiões aonde embaixo você tem água, você tem os aquíferos, as reservas de água, e há em alguns locais já contaminações locais, né, pontuais de caverna, dessa água subterrânea. Muito também pela ausência de rios, de coisas que, né, possam levar o curso d'água em sentido do mar. Então, tentando ajudar nessa pergunta, eu mesmo não conheci nenhum rio, conheci lagoas, mas não encontrei nenhum rio que desse fluência lá na região. E quando a gente pega o mapa das cavernas, eles parecem exatamente como rios, como se fossem vários dedos correndo do interior para o mar. É quando você pega o mapa das milhares de cavernas mapeadas, que é lá do Instituto de Espeleologia de Quintana Roo. Então, a imagem que eu tenho da região de Tulum é como se fosse um grande conjunto de rios subterrâneos, e do lado de cima a gente realmente não encontra nenhum rio, nenhum curso d'água nas lagoas. Muitíssimo obrigado aí pelo comentário. Eu agradeço também bastante. Mais alguma pergunta, pessoal? Fernando, Márcio falando. Primeiro, parabéns aí pela apresentação, muito boa, cara, bom, muito Márcio. esclarecedora. Eu queria fazer uma pergunta. Eu até imagino que a resposta, mas queria saber de você, que é especialista, né? Pelo que você falou aí na diferenciação de fluxo e velocidade, né, principalmente da água, né? Existe algum valor médio de crescimento anual dos espeleotemas? Né? Isso a gente pode
de acordo com o tamanho dele, dizer quantos anos tem aquela estrutura? Márcio, bacana a sua pergunta. Não, assim, de tabela, vamos dizer assim, não existe um número mágico, digamos assim, um número que se aplica em todos os locais. Só que eu vou pegar uma figura aqui de uma estalactite que te responde, que não te responde, mas que mostra como que eu estudaria isso como geólogo, tá? Vou pegar essa daqui. Nós estamos vendo uma estalactite aqui sendo formada, né? Ela cresce do teto para baixo. E o que vai falar o quão rápido ela vai crescer é o fluxo de água e a concentração de cálcio e magnésio dessa solução aquosa. A gente vai lembrar que nessa solução aquosa tem CO2, obviamente, carbono e oxigênio. Principalmente o carbono, o oxigênio também, o oxigênio pode dar outras informações, mas principalmente o carbono ele tem uma meia-vida muito rápida. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que agora a gente vai entrar na química, né? Vou falar um pouquinho sem adentrar muito, mas você tem o caimento radioativo do carbono. Tem o carbono 14, o carbono 13 e o carbono 12. Pela concentração dos carbonos, 14 ao 12, você consegue estimar há quantos anos atrás essa rocha foi formada. Então, eu não tenho essa resposta, não há um número mágico, mas é assim que se estuda. O oxigênio também, a gente pode estudar isso através dos seus isótopos, e o hidrogênio também. O oxigênio e o hidrogênio, inclusive, vão fornecer informações muito importantes do paleoclima, do clima anterior, do clima de formação daquele espeleotema, do clima passado. E mais interessante ainda, com o estudo desses dois isótopos do hidrogênio, né, dos isótopos de hidrogênio, a gente consegue saber qual que foi a última exposição desse hidrogênio ao Sol, ou seja, quando que esse hidrogênio começou a infiltrar naquele local. Agora, falando assim em números para a gente ter uma ideia, é questão de centímetros por década. O espeleotema ele cresce centímetros, cresce 1, 2, 3, 4, 5 centímetros a cada 10 anos. Uma estalactite, né, que eu estou citando. Respondido no que é possível? Respondido, ficou claro. Obrigado e parabéns aí. Obrigado, Márcio. Obrigado. Fernando, Daniel... Aí no Rio tá calor, hein, bicho? Eu tô de casaco. Fernando, Daniel, tá me ouvindo, Fernando? Tô ouvindo, Daniel. Tudo bom? Tudo bom. Parabéns aí pela palestra. Bacana demais, viu? Eu já fiz uns cursinhos de espeleologia, mas a sua foi bem mais aprofundada. Que bom que você gostou. Que os meus cursinhos de picareta que eu andei fazendo. Muito bacana. Eu tinha feito uma pergunta no chat aqui que a Paulinha já me respondeu, que lá em Tulum, esses espeleotemas todos que bom que eu pude contribuir. Isso. Ela comentou que todos esses espeleotemas a gente encontra lá em Tulum, né? Uhum. Todas as fotos submersas foram tiradas de Tulum. Quando eu botei uma foto em área seca, foi para exemplificar melhor. Beleza. Eu queria te perguntar, era o seguinte, já é possível constatar algum tipo de interferência nessas formações todas aí, em razão do aquecimento global nesses últimos anos? Você já tem algum estudo que mostra isso? Daniel, eu não tenho conhecimento, mas o que eu falei anteriormente, se estuda os isótopos de hidrogênio
de oxigênio e hidrogênio para ter uma ideia do paleoclima. Eu sei que as cavernas são utilizadas para isso. Pensando, Daniel, sinceramente, no conceito de clima, que clima é a média do tempo, né? A média da temperatura dos últimos 30 anos, 30 anos é um ambiente de formação pequena de caverna. Eu vou te falar o que eu espero. Tá? A gente falando em aumento do nível do mar. Isso aumenta todo o nível da água de forma global, né? Não de forma local. Um ponto pode diminuir. Mas falando na média, o nível de água vai aumentar. Aumentando o nível de água, a gente vai ter mais caverna submersa e menos caverna de área seca. Então, provavelmente, menos... Estudos são suposições, tá? Provavelmente menos formações de espeleotemas, principalmente próximo ao nível do mar. Primeira coisa. Segunda coisa, você aumentando a temperatura, você aumenta a solubilidade de todos esses íons e cátions que eu falei na água. A água está mais quente, lembrando que isso ocorre em ambiente subterrâneo, nem sempre a temperatura da superfície influencia isso, mas se a água está mais quente, você vai ter mais, como se ela ficasse mais ácida, você vai ter mais íons solúveis. Ele chegando em um ambiente seco, você vai ter mais íons para ser depositados. Então, provavelmente, esses espeleotemas vão formar mais rápidos. Mas, novamente, isso tudo são suposições, né? Eu não conheço nenhum estudo científico para te responder com a precisão e com a certeza que a ciência te dá, são suposições, né? Valeu, beleza. Muito obrigado, parabéns mais uma vez, hein? Eu que agradeço. Acho que... Mais alguma pergunta aí, turma? Então, novamente, eu gostaria de agradecer muito. É um tema que eu sou apaixonado, é um tema que eu adoro. Contribuir com a formação dos mergulhadores, dos amigos e dos mergulhadores é algo que sempre me instigou. Eu não nego, eu tenho muita vontade de ser instrutor de mergulho, eu só não tenho tempo e moro um pouco longe da Mar-a-Mar, um pouco longe de Belo Horizonte, mas isso supriu um pouquinho da minha vontade de contribuir para a formação de todos vocês, a formação dos amigos. Eu gostaria de encerrar falando tanto que o ambiente cavernícola é especial, tanto pela formação geológica, quanto pela nossa história como terra e como ser humano. E o tanto que as nossas ações próximas à área cavernícola impactam nas cavernas. É comum achar fórum de preservação de caverna, né, e cada vez mais, eu, por um lado, eu sou impactado por isso, né, porque eu sou minerador e tenho que fazer estudos, né, de espeleologia. Por outro lado, eu vejo que isso é muito satisfatório. Antigamente, enquanto a gente não me incluindo, né, até porque eu não sou tão antigo, mas anteriormente, enquanto a gente simplesmente entupia a caverna para fazer as nossas obras, sejam elas residenciais, estradas, etc., hoje, no mínimo, a gente tem que fazer um estudo e ver a relevância dela. Isso, acredito eu, que a humanidade ganha com isso, porque a gente está preservando a nossa história como terra e a nossa história como própria humanidade mesmo. E ver o interesse de mergulhadores em ambiente como isso, a gente só aumenta o interesse sobre as cavernas e a preservação quanto a isso. E agradecer muito a Paula que me deu essa oportunidade de contribuir, falar, obviamente, né, eu gosto muito da Paula, eu gosto muito do André, eu gosto muito da escola Mar-a-Mar e me sinto honrado novamente em poder falar sobre isso e poder contribuir com a formação de vocês. Fernanda, em nome da Mar-a-Mar, te agradecer mais uma vez por conseguir trazer um assunto que é tão complexo de uma forma tão simples, entendível e dinâmica. Até o sobrinho do Cruvinel e da Patrícia, eles comentaram que ano passado ele foi na palestra, menino com 5 anos, no dia seguinte estava dando palestra para a mãe sobre a era dos dinossauros, a era glacial, e como é que as cavernas se formaram. Então, parabéns pela didática, por todo o conhecimento e por estar disponibilizando isso para a gente e parte do seu tempo. Agora é só te levar para Tulum. Em outubro, nós estamos indo para lá e vamos te aguardar para você poder explicar isso para a gente em loco. É isso mesmo, Fernandão. Pode preparar aí, meu amigo. Enorme. É um dos meus sonhos ir para lá.
A gente ia 2 anos atrás, né? Mas eu tive problemas. Bacana, muito obrigado. Deixa eu só liberar a minha câmera aqui, porque eu fiquei com medo da internet não dar certo. Só para... Oi. Ouro Preto está frio, ó. Tô de casaco. Aqui tá esfriando também. Eu acho que Ô, Fernando, eu tô de camiseta, mas Betim tá frio também. Tudo bem, cara. Fernando. Realmente quero te agradecer. Quero te agradecer muito aí, Fernando, e fazer um convite, aproveitando a oportunidade. Nós vamos ter aí um curso de Full Cave antes da ida para Tulum. E caso você aceite, eu gostaria muito que você falasse um pouco para a gente e a gente abrisse um capítulo dentro do curso sobre esses espeleotemas. E se você topar, eu gostaria que você desse essa aula no nosso curso de Full Cave. Estou honrado e feliz, já está topado. E eu talvez seja um aluno desse curso. Vamos ver como que está a agenda para o fim do ano, mas é uma coisa que entrou no radar agora. Excelente, ótimo. Você assiste uma parte como aluno e também como instrutor, né, para os espeleotemas, porque realmente a sua didática é fantástica. Que bom, fico muito feliz. Obrigado. Pode abrir, então, vinho, Fernandão. Pode tomar taça de vinho, porque agora o pessoal vai ficar batendo papo contigo aqui um tempo. Bacana. Acho que eu vou pegar uma cerveja, então. Pode, né? A chefe deixou? Pode ser. Você brilhou. Você agora pode o que você quiser. Eu vou pegar a minha também. Pessoal, aos demais que quiserem ficar conosco aqui no nosso bate-papo informal, são muito bem-vindos. Podem abrir as taças, abrir as garrafas de vinho, as cervejas. E, mais uma vez, obrigada. Semana que vem, quarta-feira, dia 13 de maio, a webinar está super interessante também, que é mergulho para crianças e adolescentes. Então, quem tem filhos, quem tem sobrinhos, quem quer trazer a molecada para o mergulho, eu acho que faz parte da entender quais são os riscos, sabe, quais são todas as questões. E quem vai estar fazendo a palestra é a Patrícia Cruvinel. Já dei uma olhada, não posso dar spoiler, mas a palestra está sensacional. Então, convido vocês quarta-feira, 7h30 da noite. Obrigada pela presença de todos. Obrigado. Quem já foi a Tulum, dá um testemunho também aí. Já estou abrindo minha câmera agora também. Olha, é suspeito. Fernando, parabéns aí, viu? Ótima apresentação, boa palestra, muito bom. Parabéns, cara. Tenho certeza que a gente sabe que você ama o que você faz, né? Você é um apaixonado pela sua profissão, um cara competente, ultra comprometido, né, com o seu trabalho. Muito bacana o aprendizado que você passou pra gente. Parabéns, meu amigo. Ô, Bruce, obrigado. Bruce é meu amigo e eu tento chamar ele para fazer curso de mergulho, mas meu amigo e meu chefe no trabalho de consultoria. E eu fico feliz de ter ouvido isso. Obrigado mesmo. O Bruce está convidado, você é chefe do Fernando, está convidado a fazer um batismo conosco lá de piscina também, tá? Tá faltando só o tempo, a oportunidade para fazer, mas com certeza nós vamos marcar esse batismo. Eu já estou com vontade, já tem bastante tempo que eu venho falando isso com o Fernando. O Fernando faz a minha cabeça para fazer o curso com vocês aí. Mas se Deus quiser, a gente vai estar fazendo. Pois é, eu brinquei com o André hoje, que antes a gente falava assim, não, é só passar essa correria que nós vamos marcar. Aí agora o que a gente escuta é só passar essa pandemia que nós vamos marcar. Obrigada, prazer, viu, Bruce? O prazer é meu. Obrigado pela Maramar, pelo evento.
Chefa, tem que fazer alguma coisa aqui, não, né? Tem que parar de gravar só, Fernandão, por favor. Nossa, é mesmo. Depois eu edito. Ixi, agora tem que aprender como que para também. Pode não cancelar aí, só não pode interromper a gravação. A gravação pode interromper, né? A gravação, sim, só a reunião que não.